Estou aqui para falar um pouco sobre teste ergoespirométrico ou teste cardiopulmonar. Vocês já ouviram falar desse exame? Esse é um exame muito importante, porque ele avalia capacidade funcional, objetiva a classe funcional, dá critérios de mau prognóstico da insuficiência cardíaca. Também ele dá de forma indireta alguns parâmetros hemodinâmicos. Isso tudo através da avaliação do transporte de oxigênio desde os pulmões até seu uso na musculatura pelas mitocôndrias produzindo ATP. Então, a gente começa interpretando esse teste através de uma relação que a gente chama de RQ ou RER. Essa relação nada mais é que um quociente entre o VCO2 pico, que é o máximo de gás carbônico que eu exalo, divididos pelo VO2 pico, que é o máximo de oxigênio que eu utilizo. Se esse quociente tiver menor que 1,01, o teste foi ineficaz. Se esse teste ficar entre 1,01 a 1,1, o teste é submáximo. Maior que 1,1, o teste ele é máximo. Depois disso, a gente avalia o VO2 pico. Para a gente interpretar o VO2 pico, o paciente tem que ter pelo menos atingido um teste submáximo. Se o teste for ineficaz, a avaliação do VO2 pico não deve ser feita. E pelo VO2 pico, se ele atingir um VO2 menor que 14 ou menor do que 12 em pacientes em uso de beta-bloqueador, esse paciente tem critérios de IC avançada e precisará de terapias avançadas, como a ressincronização cardíaca ou até uma terapia avançada, como dispositivos de assistência ventricular ou transplante. E a gente consegue comparar esse VO2 pico com a classe funcional, através da classificação de Weber-Janicke. Se esse paciente não teve um teste submáximo, pelo menos, a gente pode interpretar a capacidade funcional e interpretar critérios de mau prognóstico pela relação VE-VCO2 slope, que nada mais é que a eficiência ventilatória. Se esse valor for maior do que 35, o paciente tem critérios de C avançada. E a gente consegue comparar também o VE-VCO2 slope com a classe funcional da New York Heart Association, objetivando-a através das classes ventilatórias. Outros critérios de mau prognóstico em C são, um deles é o que a gente chama de ventilação periódica. A ventilação periódica são períodos intercalados de hiperpneia com apneia durante o esforço. Isso é o prenúncio da respiração de Cheyne-Stokes e é um péssimo prognóstico ao paciente com insuficiência cardíaca. Outro critério de mau prognóstico é o que a gente chama de T-meio. O que é T-meio? É o tempo para recuperar metade do VO2 pico durante a fase de repouso da recuperação. Então, por exemplo, se meu paciente ele atingir um VO2 pico de 20 no pico do esforço, e aí a gente avalia o tempo para ele recuperar metade do VO2, ou seja, o tempo para ele atingir um VO2 pico de 10 durante a fase de recuperação. Então, se esse tempo, que é o T-meio, for maior que 90 segundos, é um critério de mau prognóstico na insuficiência cardíaca. Outro parâmetro que a gente consegue avaliar pelo teste ergoespirométrico é um critério indireto de hemodinâmico, que é o que a gente chama de pulso de oxigênio. O pulso de oxigênio nada mais é que o VO2 pico divididos pela frequência cardíaca. Como o VO2 pico é justamente o volume sistólico vezes o conteúdo arteriovenoso de oxigênio, o pulso de oxigênio é uma medida indireta do volume sistólico. E em pacientes com insuficiência cardíaca, esse pulso de oxigênio vai ser menor. Tudo bem? Outra questão que a gente avalia também no teste ergoespirométrico são os limiares anaeróbios. Esses limiares nada mais são, é o período em que eu converto a aerobiose para anaerobiose. É o momento em que, de forma grosseira, é aquele momento em que o paciente começa a cansar. Então, quando ele começa a cansar, ele está transformando o metabolismo aeróbio e contornando para um metabolismo anaeróbio. É o momento que ele começa a cansar. Se esse paciente atingir os limiares anaeróbios de forma mais precoce, é porque esse paciente tem uma má adaptação periférica. É um paciente sedentário, é um paciente, por exemplo, que não utiliza muito a musculatura periférica. É, por exemplo, aquele paciente com IC que entra na sala, tem dispneia,
Só que esse paciente ele não consegue nem se levantar da cadeira direito. Ele não consegue se levantar porque ele não consegue utilizar a musculatura periférica, tá certo? E ele cansa não por causa da IC. Ele tá cansando porque ele é um paciente autolimitado, tá certo? E faz parte do diagnóstico diferencial das dispneias avaliar os limiares anaeróbios. Então, é como aquele paciente sedentário. Ele sobe uma ladeira, no instante está cansando. É porque ele está mal adaptado. Esse paciente ele está descondicionado. Então, ele precisa se condicionar para melhorar esse limiar anaeróbio. Tudo bem? O primeiro limiar anaeróbio é quando o máximo de oxigênio que eu utilizo é igual ao máximo de CO2 que eu exalo. Ou seja, o VC02 slope, o VCO2 máximo, ele fica igual ao VO2 pico. Então, quando ele fica igual, é o primeiro limiar anaeróbio. O segundo limiar anaeróbio é quando o VCO2 entra em platô. Tá certo? Quando ele entrar em platô, é o segundo limiar anaeróbio. Então, minha gente, foi um pouquinho de teste ergoespirométrico para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem se gostarem.